Repórter São Paulo de hoje abre espaço para falar sobre um assunto muito sério, o abandono de bebês. O Tribunal de Justiça de São Paulo acaba de lançar uma cartilha com informações de apoio às gestantes para evitar o problema. Aqui no estúdio a gente está recebendo o desembargador Rinaldo Sintra, ele que traz detalhes sobre essa cartilha. Oi, desembargador, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado Márcia, por ter aceitado o nosso convite. Que isso, é um prazer estar aqui. Bom, vocês acabaram de lançar a cartilha, o que mostra que é um problema que talvez seja muito mais grave do que a gente imagina, né? O abandono de crianças, ele é um fato que acontece com alguma constância dentro da nossa sociedade e que nós desconhecemos os números dele. Até porque é difícil, né, ter uma notificação disso, né? Como acompanhar isso, né? É muito difícil, em especial porque se imagina que muitos abandonos, eles terminam com o próprio desaparecimento da criança, né? São crianças abandonadas em latas de lixo, em lugares ermos que com o tempo não são encontradas por alguém e essas crianças, infelizmente, desaparecem das estatísticas e de qualquer trabalho que a gente possa fazer com elas. Bom, a cartilha, gente, enquanto a gente conversa, você pode ver aqui, não sei se o telespectador já percebeu, a gente tem aqui a capa da cartilha, Política de Atenção à Gestante, Apoio Profissional para uma Decisão Amadurecida sobre permanecer ou não com a criança. Essa cartilha você pode acessar no www.tjsp.jus.br. E aí procura ali, Coordenação da Infância e da Juventude. Coordenadoria. Obrigada, desembargador. Coordenadoria, nós estamos num debate aqui, coordenação, coordenadoria, acabei me traindo aqui no ar. Coordenadoria da Infância e da Juventude. O desembargador é o vice-coordenador desse departamento, desse espaço no Tribunal de Justiça que cuida desses assuntos relacionados a crianças e adolescentes. E o objetivo, o público-alvo é a mulher, mas também as pessoas que trabalham com a mulher, né? Os postos de saúde. Como é que vocês querem atingir esse assunto? Qual é o objetivo principal do Tribunal de Justiça? São dois objetivos. O primeiro é proteger a criança, obviamente, mas ao mesmo tempo criar a possibilidade de uma nova imagem dessa mãe que abandona o seu filho. O abandono, ele não decorre normalmente de uma maldade ou de uma vontade ruim dessa mãe. Normalmente é do desespero. Normalmente, né? É no desespero. E essas mães poderiam, em um grande número, serem cuidadas para que elas pudessem se sentir capacitadas para cuidar do seu filho. O desespero, a fragilidade da mulher durante a gestação, em especial logo após o parto, né, gera às vezes uma sensação de incapacidade, de desespero, e elas tomam essa conduta... de último caso, de desespero. De desespero, mesmo, né? não que seja a vontade delas. Como a gente viu agora há pouco aquele último caso mais que ganhou a imprensa, Isso. Da mãe que abandonou o neném em Higienópolis, né? Veja, ela já tinha uma criança que não foi abandonada, mas o desespero, o medo de perder o emprego, ela escondeu da patroa, de todos os amigos, teve uma criança no quarto, sozinha, e teve aquela conduta de abandonar. Essa criança poderia ter não sido encontrada e faria parte aí de uma infeliz lista. Isso. E o senhor, eu sei que é difícil, a gente começou falando sobre isso, saber exatamente a quantidade, a notificação, mas em São Paulo, por ser a maior cidade do país, o senhor acredita que isso aconteça muito? Eu acredito que não seja um número tão pequeno quanto aqueles que a gente consegue identificar. A situação da mulher abandonada pela família, abandonada pelo companheiro, ou uma gravidez que não foi desejada e que ela não sente condições de cuidar do filho, no desespero, até pensando em proteger essa criança de uma vida ruim, de uma vida de carências, ela acaba abandonando. Desembargador, não posso deixar de perguntar para o senhor o seguinte, está no Congresso Nacional essa discussão da lei aí do apoio a mulheres que podem ou não podem abortar, não é um retrocesso isso? Dificultar cada vez mais o acesso das mulheres ao serviço de saúde, isso não vai fazer com que o maior número de mulheres passe por esse tipo de situação? Qual é a sua opinião para isso? Olha, a minha opinião é que o Congresso passa por uma fase de extremo retrocesso. Parece que estão falando de um país que não é o nosso, né? De gente que não é a nossa. Que não existe mais, né? Aquela ideia da família, pai, mãe, criança, a ideia da mulher dependente, a ideia da mulher submissa, que acaba sendo trazida novamente à baila, ela só vai trazer malefícios. A mulher tem que saber o que ela pode e o que ela não pode, o que ela quer e o que ela não quer.
E dificultar o acesso ao serviço de saúde só piora esse quadro, né? Só piora esse quadro, quer dizer, a quantidade de falecimentos de mulheres em decorrência de abortos mal assistidos é muito grande. É preciso se pensar que a proibição não inibe a ocorrência. Perfeito. E é preciso, então, que se encontre uma forma. Eu acredito que o aborto indiscriminado também não deva ser uma... Mas dificultar o acesso, com mas certeza dificultar não. o acesso não, até uma discussão para evitar o aborto decorrente de estupro, que é o aborto legal, ou o aborto da criança que não tem mais condição de sobrevida cientificamente comprovado. Obrigar uma mulher a gestar uma criança que ela sabe que não vai sobreviver, eu acho que é uma tortura, é um crime de tortura contra a mulher. Vou lhe convidar, falando em mulher, nosso assunto aqui, vou lhe convidar para voltar com a gente a Itaquera para ver a entrevista que a Priscila Kest preparou para a gente. Oi, Pri, você está com quem aí? Oi, Márcia, eu estou com uma mastologista aqui para dar informações para a gente. Só lembrando que essa carreta aqui do projeto Mulheres de Peito da Secretaria Estadual de Saúde, ele reforça uma ação que ocorre já em outros estádios de futebol que se chama Marque esse Gol, o futebol contra o câncer de mama. Então, depois do Corinthians, ela deve ir para outros lugares também, e aqui o atendimento é só de quem já estava inscrito na ação. Aí agora eu vou conversar com a mastologista Graziela, mastologista que está aqui para informar. Graziela, qual que é a importância desse exame de mama que não é muito fácil fazer aqui no Brasil, né? A gente tem um pouco de dificuldade. Aqui em São Paulo até que nem tanto, mas a importância da mamografia é a gente fazer o diagnóstico precoce do câncer. Porque a gente descobrindo no início, a gente consegue a cura. E a gente demorando para fazer esse diagnóstico, a gente diminui as chances de cura da doença, cada vez mais. E esse exame, ele é indicado, ele é necessário em que casos? A partir de 40 anos, a mamografia deve ser feita anualmente. Antes dessa idade, só se tiver algum fator de risco, algum mãe ou irmã com câncer de mama na família. E é importante também que mulheres de todas as idades, né, passem uma vez ao ano no ginecologista para ser examinada e, se necessário, algum exame complementar. E como funciona esse exame itinerante feito nessas carretas? A carreta, na verdade, faz o exame como se fosse feito em um hospital, em laboratório, feita a mamografia, vem o laudo, se for necessário é agendado o ultrassom e a paciente é encaminhada, nesse caso aqui da ação do Corinthians, ela vai ser tratada, diagnosticada, feito biópsia e tudo mais, no Hospital Santa Marcelina. Então, as mulheres que estão aqui, que vêm fazer esse exame, elas vão receber depois o laudo que vier do hospital. Obrigada, Graziela, pelas informações. E, Márcia, essa carreta que é da Secretaria Estadual de Saúde, ela faz parte das 4 carretas do programa, então elas continuam rodando por aí. Quem quiser mais informações, existe um número que é o 0800 779 0000 para a pessoa ligar, saber onde está essa carreta e também para saber quais são os hospitais próximos de casa que possuem um aparelho de mamografia para poder realizar o exame. Márcia. Muito bem, Priscila Kest, obrigada pela participação. Graziela, obrigada. Tá aí 0800 779 00. Desembargador, ali é uma parceria da Secretaria de Saúde com o Corinthians. A cartilha vocês fizeram em parceria do Tribunal de Justiça com a Secretaria de Saúde também. Quer dizer, o importante é promover o bem-estar físico, social das mulheres, né? Esse é o desafio. Da mesma forma que a mamografia previne o câncer, um cuidado da gestante, uma atenção a essa mulher que já pensa, porque a ideia do desespero, ela nasce cedo, com o início da gravidez. Esse projeto, ele visa cuidar dessa mulher para que ela tenha oportunidade de repensar o abandono ou fazer um abandono consciente que não leve ela a um sofrimento de se sentir mal, porque a sociedade recrimina muito isso e nem sempre é uma conduta a ser recriminada. Desembargador Reinaldo Sintra, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, muito obrigada pela entrevista. Volte sempre, assunto super importante, espaço garantido aqui na TV Brasil. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Boa tarde para o senhor.